Então, eu tracei alguns objetivos para a aula de hoje. Quais foram? Conhecer as principais doenças abordadas no Enem, identificar os agentes infecciosos das doenças e aprender as formas de transmissão e prevenção das doenças. Então, ao final da aula, é interessante que vocês tenham desenvolvido como competência a capacidade de reconhecer as doenças, os agentes infecciosos e a forma que elas são transmitidas e prevenidas. Então, quais são as doenças mais cobradas na prova do Enem? Então, sem nenhuma dúvida, com certeza são as doenças infecciosas. E isso ocorre por quê, Fernanda? Justamente por conta de suas características de transmissão, de infecção e da sua capacidade de causar uma epidemia ou de uma pandemia, como, por exemplo, o vírus do novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Então, essas doenças infecciosas, o que são? Então, o termo infecção, eu sempre gosto de voltar às nomenclaturas para que a gente possa desmembrar as frases e que possa compreender mais a fundo. Então, a infecção é a ação ou efeito de infeccionar-se, é o estado no que se encontra infeccionado. Ou mais ainda, é contaminar-se, tornar-se doente. E na medicina, na saúde, a gente entende como uma doença que ela é causada por um determinado agente infeccioso, vírus, bactérias, protozoários, fungos, que vai invadir o nosso organismo e desenvolver uma doença. Então, simplificando, a infecção é o quê? É a penetração, a multiplicação ou desenvolvimento de um agente infeccioso em um hospedeiro. E quem é esse hospedeiro? Somos nós, os seres humanos. Então, esse agente infeccioso ele vai entrar por alguma porta de entrada, seja pela boca, pelo nariz, por um corte que a gente tenha no corpo, e vai se multiplicar e desenvolver essa doença. E o hospedeiro, no caso nós seres humanos, nós podemos cursar de duas formas. Tanto a assintomática, como desenvolver a doença com os sintomas. Então, a assintomática é aquela pessoa que não apresenta nenhum sintoma. Adoeceu, melhorou e nem percebeu que teve a doença. E já a doença infecciosa, realmente, a pessoa ela acaba por desenvolver os sintomas, é preciso fazer um tratamento para que ela tenha uma boa recuperação. Então, essas doenças infecciosas, geralmente, elas ocorrem porque ocorre uma relação desarmônica entre o homem, os seres humanos, e os micro-organismos. Então, a doença infecciosa ela é uma consequência das lesões provocadas pelos agentes infecciosos, como vírus, bactérias, fungos e protozoários, e também como uma resposta do organismo ao agente infeccioso, ou seja, a forma que o nosso corpo está respondendo a esse vírus, por exemplo, através de sinais e sintomas como febre, tosse, ou através mesmo de alterações fisiológicas, bioquímicas e histopatológicas. Então, por exemplo, fisiológicas, alteração no pH, quer dizer, bioquímica, histopatológica, causando uma lesão celular, causando uma desnaturação proteica, e a hepatomegalia é quando tem um aumento do fígado. Então, algumas doenças, elas acabam por acometer alguns órgãos. Então, como as doenças infecciosas são abordadas no Enem? O mais importante que vocês precisam ter em mente é o que é que vai ser cobrado. Vai ser cobrado para vocês o agente infeccioso. Então, ele está dizendo lá, falando sobre tal doença, a Covid-19, por exemplo, a mais atual. Qual é o agente infeccioso? É o novo coronavírus. O nome correto é o SARS-CoV-2. Coronavírus é a família desses vírus a qual ele pertence. E qual é a forma de transmissão? Se falar um pouco mais na frente, então não vou dar os spoilers agora não.
e as formas de prevenção e como é que essa doença é controlada. Então, é isso que a gente vai estar estudando. Eu trouxe para vocês, eu fiz um levantamento dessas doenças infecciosas que são cobradas no Enem e vi que a maioria delas são essas que estão listadas para vocês. Eu gostaria que vocês colocassem de forma bem rápida no chat qual o agente infeccioso, se é vírus, bactéria, fungo ou protozoário, causa essa doença. Então, eu vou falar o nome da doença e vocês colocam no chat de forma bem rápida qual é o agente infeccioso, tá bom? Então, para vocês, a AIDS. Qual é o agente infeccioso da AIDS? Lembrando que eu consigo visualizar o chat quando vocês digitarem. Então, se vocês puderem responder. Alguém vai arriscar? Vírus. Isso, professora Raquel incentiva. Então, inclusive, antes de eu responder da AIDS, eu acabei por acrescentar a Covid-19 como possibilidade de cair no Enem, justamente porque é uma doença que ela está tendo uma repercussão em todos os cenários possíveis. Então, ela pode ser cobrada em qualquer área temática do Enem, em linguagens, em matemática, em química, em biologia, geografia, sociologia. Então, ela é muito transversal. Então, eu trouxe para ela para a gente discutir um pouco. E voltando, a AIDS, ela é causada, sim, por um vírus. A dengue. O que vocês acham? Vírus, bactérias, fungo, protozoário? Exatamente. É também causada por um vírus. Embora seja transmitida, né, veiculada através de um mosquito, mas quem vai causar a doença, de fato, é o vírus. E a doença de Chagas? Alguém arrisca? Lembrando, gente, que não tem pontuação ou qualquer avaliação sobre esse aspecto. É só mais para a gente interagir aqui de forma inicial. Então, a doença de Chagas também é causada pelo protozoário. Já o ebola, o que vocês acham? Vírus, fungo, bactéria, protozoário? O ebola teve um impacto bem grande, que também foi causado por um vírus. E a febre amarela? Justamente, a febre amarela também foi causada por um vírus. O HPV? O HPV, para quem não sabe a escrita dele, já diz o próprio agente infeccioso, né? Que é o papilomavírus humano. Então, ele é causado por um vírus. Tem centenas de vírus do HPV. Já a influenza, o que vocês acham? A influenza ela também é causada por um vírus. A meningite. Qual o conhecimento de vocês em relação à meningite? Bactérias, vírus, fungos e parasitas. Exatamente. Vírus, bactérias e fungo. Ops, sem querer, acabei clicando no de tuberculose, e como vocês podem ver, a tuberculose ela é uma doença causada pela bactéria. E a varíola?
A varíola é uma doença milenar que também é causada por um vírus. E o Zika vírus, como o próprio nome já diz, ele é causado por um vírus. E a Covid-19 também é causada por um vírus. Então, vejam bem que a maioria das doenças cobradas, elas voltam para o agente infeccioso do vírus. E isso ocorre justamente por conta de que algumas doenças, elas causaram epidemias, pandemias, são endêmicas em algumas regiões, a forma de transmissão delas são mais rápida, o controle é um pouco dificultoso, então a gente vai abordar. Nosso tempo é limitado, então não tem como a gente ver todas essas 12 doenças. Mas eu trouxe algumas para vocês, para a gente ir discutindo, e vocês verem como é que elas estão sendo abordadas na questão do Enem. Então, inicialmente, eu trago para vocês a doença mais atual, né, que é a Covid-19, que ela vai ser causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que vai variar desde as infecções assintomáticas, ou seja, pessoas que não apresentam nenhum sintoma, até casos respiratórios mais graves. E a Organização Mundial da Saúde diz o quê? Que 80% das pessoas vão cursar de forma assintomática. Então, muitas pessoas tiveram a Covid-19, mas que nem souberam que estavam doentes. 20% restante, eles vão precisar de um atendimento hospitalar. E desses 5%, vai ter um quadro grave que vai precisar de um suporte ventilatório. Então, atualmente, em questão à epidemiologia, até o dia 17, a gente teve 72.851.747 casos de Covid no mundo e 1.643.339 mortes causadas pela SARS-CoV-2. E a título de conhecimento para vocês, a Covid-19 ela é uma sigla para o nome da doença, que está em inglês, Coronavírus de SARS 2019, que é o nome da doença. E quem é que vai causar a Covid-19? Coronavírus, como eu já falei anteriormente, é a família a qual pertence um grande número de vírus que causam infecções respiratórias. E o novo coronavírus, então esse nome novo é justamente porque não havia relatos desse tipo de coronavírus, que foi registrado em dezembro na China, em Wuhan, e deram o nome a ele de SARS-CoV-2. Então, só para diferenciar para vocês, a Covid-19 é a doença e o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, é o vírus que vai causar a doença. E essa imagem que está sendo mostrada para vocês. Então, o que é que a gente precisa saber e fazer em relação aos sintomas? Então, os principais sintomas é a tosse, a febre e a fadiga, mas muitas pessoas podem adoecer e apresentar apenas uma coriza, uma congestão nasal, dor de garganta, uma dor de cabeça, diarreia, ter algum cansaço ou dificuldade para respirar. Mas o foco na tosse, na febre e na fadiga são para que as pessoas elas possam ficar mais atentas e, se houver a necessidade de um atendimento hospitalar, eles buscarem por uma assistência. E aí, como é que esse coronavírus ele é transmitido? Então, a gente viu muito nas redes sociais, nos telejornais, em todos os lugares, a forma que ele transmite. Então, as gotículas de saliva, através do espirro, da tosse, do toque de aperto de mão, do catarro e do compartilhamento de objetos que estejam contaminados.
Inicialmente, quando surgiu a Covid-19, estava tudo muito obscuro, que não sabia como é que a doença ia cursar, se era mais grave para uma pessoa ou não, a gente não tinha grupos de risco. E aí, à medida que os estudos foram publicados, foram fazendo pesquisa de quem as pessoas que estavam adoecendo mais, que estavam morrendo, o Ministério da Saúde, junto com a OMS, publicaram quem seriam esses grupos de risco. Então, a gente sabe que os grupos de risco hoje são os idosos, as gestantes, as pessoas indígenas, justamente por uma questão de vulnerabilidade social, de desigualdades sociais e da dificuldade de acesso aos serviços e de informações. E também as pessoas que têm comorbidades, ou seja, que são aquelas doenças crônicas, como a hipertensão, diabetes, câncer, obesidade. Então, essas doenças crônicas acabaram por, nas pesquisas, serem identificadas como um fator de risco para um quadro mais grave da Covid-19. Certo. Então, quais são as formas de prevenir? Então, é bem possível que no Enem caiam questões relacionadas à Covid-19, desde o agente infeccioso até a forma de prevenção. Principalmente porque, devido a ela ser uma pandemia e ter sido identificado que a melhor forma de se prevenir e de controlar a doença seria o isolamento social, e que não teve uma boa adesão a essas medidas, então é possível que venha cobrando isso de forma a incentivar as pessoas. Então, vocês fiquem atentos a isso. Então, a gente sabe que a melhor forma de se prevenir do coronavírus é ficando em casa, cumprindo o isolamento social, que teve baixíssimas adesão em todo o mundo, e o uso obrigatório de máscara, justamente para barrar o contato de pessoa a pessoa através de gotículas transmitido no espirro ou na tosse. E também outras medidas mais higiênicas, como, por exemplo, lavar as mãos, usar o álcool em gel, quando estiver em casa, lavar a mão com água e sabão, evitar contatos e também evitar de estar tocando olhos e bocas e nariz. E aí a gente pergunta, e a vacina? Então, vocês devem estar acompanhando as atualidades sobre a Covid-19. Inicialmente, lá em junho, julho, a gente tinha em torno de 120 vacinas em andamento. Hoje, junto à Fiocruz, que é uma entidade que trabalha no sentido de desenvolvimento de vacinas, tem pelo menos 12 vacinas em um andamento mais acelerado. E que apresentou os resultados da fase 3 foi a AstraZeneca. Então, no Brasil é previsto que se inicie em fevereiro, mas para isso é preciso o quê? Que a Anvisa, que é a vigilância sanitária a nível nacional, ela certifique esse laboratório para que a vacina ela seja ofertada à população. Eu não falei, mas que a vacina ela passa por 3 fases. A primeira fase, que geralmente é pesquisas em laboratório. A segunda fase, que é com um grupo reduzido de pessoas. E a fase 3, que é com um número bem maior de participantes de diversas faixas etárias, de vários países no mundo. E aí, quando ele tem eficácia, no sentido de que não vai causar danos, os benefícios são maiores que os danos, elas acabam por entrar dentro dos protocolos de vacinação, de imunização. Então, a AstraZeneca,
ela é a única que apresentou os dados dessa terceira fase, ou seja, ela mostrou aqui, ó, nossa vacina, ela tem eficácia acima de 90%, e os riscos são baixos. É tanto que outras vacinas, isso no Brasil, a AstraZeneca. E a nível mundial, na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem a do laboratório da Pfizer, que está sendo já utilizada e as populações já começaram a receber. Então, para que a gente considere que a população ela está protegida da propagação desse vírus, é preciso que o quê? 70% da população a nível mundial tenha sido vacinada. E isso vai fazer com que diminua a propagação desse vírus. E, no entanto, a gente não tem vacina para todo mundo, obviamente. Então, é feito a vacinação para grupos prioritários, que visa o quê? Diminuir a mortalidade, tanto as doenças, como o número de mortes devido à Covid-19. Então, como eu falei para vocês, a vacina ela tem 3 fases. Que, na verdade, esse aqui é o plano de vacinação do Brasil, que vai ocorrer em 3 fases, sendo que a primeira vai ser para os trabalhadores de saúde, obviamente, as pessoas com 75 anos ou mais, pessoas de 60 anos ou mais que estão institucionalizadas, ou seja, em casas de idosos, população indígenas. Na segunda fase, a vacina vai ser disponível para as pessoas de 60 a 74 anos, que não foram vacinadas na primeira etapa. E a terceira vai ser para as pessoas que têm morbidades, ou seja, as doenças crônicas, que têm hipertensão, que têm diabetes, que têm obesidade, câncer. Então, espera-se que haja essa vacinação inicialmente para esses grupos prioritários, justamente com esse enfoque de diminuir as doenças e a morte pela Covid-19. Então, eu trouxe 2 imagens para vocês verem. Eu creio que vocês já tenham visto que foram 2 fotos memoráveis para quem estava na expectativa da vacina, que foi a Margaret, de 91 anos, da Inglaterra, que foi a primeira pessoa a receber a vacina da Covid-19. Então, imaginem aí, vai ser lembrada pelo resto da vida, porque todo mundo esperando pela vacina contra a Covid e ela ter sido a primeira. E nessa imagem de cima, nós temos a enfermeira Sandra Lindsay, de Nova York, que ela trabalha na UTI lá, e que recebeu a vacina. As 2 foram do mesmo laboratório da Pfizer. E eu gostaria também de dizer para vocês, ainda em relação à vacina, de que a vacina, como tem circulado nas redes sociais com fake news, ela não é insegura. Então, foi seguido os mesmos protocolos de segurança, de efetividade, de custo-benefício, e que a Anvisa, a Vigilância Sanitária, ela não vai liberar uma vacina que não tenha comprovação científica, que é com isso que a gente tem que trabalhar, com evidências. Então, não corre o risco, creio que vocês devem ter visto vários memes relacionados de que a vacina vai causar, que as pessoas virem um jacaré. Então, não tem essa probabilidade. Então, o que é que aconteceu? Que a vacina saiu muito rápido, porque todo o mundo estava precisando dela. Então, tinha altos investimentos. Então, teve investimento da Europa, da América do Norte, da América do Sul, da Ásia. Então, teve muito dinheiro envolvido. E os processos de avaliação foram agilizados. Então, o que demora na produção de vacina é o investimento financeiro também e a questão dos processos que aí são mais longos. Mas considerando que a gente está vivendo uma pandemia, que é possível vacinar muitas pessoas, agora já ter os resultados,
Então, é por isso que a gente está conseguindo que essas vacinas elas saiam e cheguem mais rápido para a gente, tá certo? Então, se vocês verem fake news e que a vacina vai causar qualquer doença mental, intelectual, que vai transformar a pessoa num jacaré ou qualquer animal, não compartilhem, compartilhem baseado em evidências, em pesquisas de que a vacina ela vem de fato para ajudar. Então, algumas curiosidades é que a gente não sabe em relação à imunidade do novo coronavírus. Então, a gente já teve casos de reinfecção aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Então, é tudo muito novo para a gente saber. Então, até 3 meses eu corro risco de ser reinfectado, ou a partir de 3 meses eu não sou mais infectado. Então, os estudos eles ainda são muito atuais quanto a isso. O consumo de acerola, ele não vai prevenir a doença, mas ele vai melhorar o nosso sistema imunológico para combater as doenças. E que os estudos, eles demonstraram que o vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, ele pode sobreviver em algumas superfícies. Por exemplo, no plástico e no aço, ele fica até 72 horas. No cobre, até 4 horas. E no papelão, até 24 horas. Então, é importante que haja sempre a higienização desses ambientes e superfícies. Ok? Alguma dúvida a respeito da Covid-19? Eu tenho uma. Fazer. Meu nome é Ana Cecília, eu sou do terceiro Finanças. E em relação à vacina do novo coronavírus, que, assim, estão falando que existe uma nova mutação do vírus que seria uma possível segunda onda. Essa vacina que já foi criada também vai nos ajudar a ser imunes a essa segunda onda ou não? Pronto. Isso veio esse impacto dessa nova segunda onda que a gente está vivendo e que no Reino Unido e alguns países da Europa estão notificando essa mutação do coronavírus. Então, assim, essa vacina, inicialmente, ela foi programada para nos prevenir do SARS-CoV-2. Então, assim, ela vai prevenir a respeito daquele RNA mensageiro do novo coronavírus. Como essa nova mutação a gente ainda não conhece as informações que tem esse novo vírus, os estudos ainda não sabem dizer se essa vacina, a que nós já temos, se ela vai proteger também dessa nova mutação. Então, assim, só a partir de novos estudos é que eles vão analisar a possibilidade de prevenir. Mas o que é mais importante é que, para a SARS-CoV-2, a gente já tem um imunizante. Então, para prevenir que as pessoas adoeçam. Entendido? Então, assim, não tem como dizer hoje, nesse momento, que a vacina da Covid-19 que nós temos disponível, da Pfizer ou da AstraZeneca, vai ser também para esse vírus que está tendo mutação. Por conta, até a professora Raquel, se quiser complementar, ela pode dizer que o vírus, ele tem essa capacidade de alta multiplicação e de mutação também. Então, é uma característica própria dos vírus. Fernanda, ótimo, isso mesmo. Eu acredito que, assim como o vírus que causa a gripe, o SARS-CoV-2 ele vai sempre sofrer mutação. E aí os cientistas vão meio que atualizando essas vacinas. No caso, todos os anos, nós teremos que tomar 2 doses da vacina para a Covid-19. Isso por conta que todos os vírus, eles sofrem sempre bastante mutação. Isso, professora. É tanto que da influenza, todos os anos a gente tem essa campanha. Porque, como vocês viram lá inicialmente, a influenza ela é causada por um vírus. Então, por essa questão de mutação, todos os anos a gente está se imunizando, se prevenindo contra a influenza.
Então, assim, a respeito da vacina da Covid-19, a gente só vai saber a respeito das campanhas de vacinação mais para frente, realmente, quando a gente tiver novos estudos. Porque, para agora, no momento, o que a gente tem é que a vacina vai ser para esses grupos prioritários, que eu falei inicialmente, para os idosos, trabalhadores, indígenas e pessoas com comorbidades, com doenças crônicas, e que vão ser 2 doses. Então, até o momento, é isso que a gente tem dentro do plano de vacinação. E creio que no ano que vem, quando a gente tiver estudos mais consolidados, que tiver passado essa primeira campanha, é que a gente vai saber realmente se vai ser preciso tomar todos os anos, ou se ela vai garantir essa imunidade a longo prazo, como outras doenças, por exemplo. Fala na TV que a da Pfizer pode imunizar contra essa mutação. Então, possivelmente por conta disso que eu e a professora Raquel discutimos, em relação também à da influenza. Prosseguindo, outra doença que é muito cobrada no Enem é a dengue. Então, vocês devem estar cansados de ouvir falar sobre a dengue, mas ela sempre cai em provas de vestibular. Por quê? Porque ela é uma doença que ocorre em todo o mundo. Ela é uma doença viral, porque ela é causada por um vírus, tem uma característica febril, ou seja, com febre, e ela pode evoluir de forma benigna, na forma clássica, ou de uma forma mais grave, quando ocorre na forma hemorrágica. Ela é um grave problema de saúde pública. Por quê? Justamente porque a gente não consegue controlar o seu vetor, que é o Aedes aegypti. Então, em 2020, nós tivemos como casos prováveis 778.400 casos, só neste ano. O que dá mais ou menos uma taxa de 370 casos a cada 100 mil habitantes. Então, nós temos em disparado nas regiões do Centro-Oeste e o Nordeste fica em terceiro lugar. Então, qual é o agente etiológico? O agente etiológico é o vírus, que é da família Fiviridae, que tem 4 vírus. Nós temos o DENV1, o DENV2, o DENV3 e o DENV4. E o vetor é o Aedes aegypti, que é aquele mosquitinho que a gente já conhece muito, que parece com uma muriçoca. Então, qual é o modo de transmissão? Se ele é um vírus, como é que ele vai ser transmitido? Diferentemente da Covid-19, que é transmitida pelo espirro, pela saliva, ou pelo contato com as mucosas, a dengue ela vai ser transmitida a partir do mosquito fêmea do Aedes aegypti. Então, o Aedes aegypti ele se contamina com o DENV1, DENV2, DENV3 ou DENV4 e vai fazer o quê? Vai picar a pessoa que estava saudável e depositar esses vírus. E aí, esses vírus, eles vão entrar no nosso corpo, nas células sanguíneas, se multiplicar, replicar, e aí causar a doença. E o Aedes aegypti, ele tem como seu reservatório, né, as águas limpas e acumuladas, mas atualmente a gente percebe que eles também estão nas águas sujas, então, e acabam por se adaptar ao nosso clima. Tanto, não sei se vocês já leram a respeito disso, mas a dengue, ela já chegou a ser erradicada do Brasil, lá em 1980, mais ou menos 1984. Mas aí, devido ao tráfico entre os países aqui da América Latina, acabou por trazer de volta o Aedes aegypti e consigo também o vírus da dengue. Então, a dengue, ela cursa com um período de incubação. O que é isso, Fernanda? É o período que a pessoa é infectada e que
espera para manifestar os sintomas. Então, a pessoa está ali contaminada, em torno de 3 a 15 dias é que ela consegue manifestar esses sintomas em média de 6 dias. E aí ele tem 2 ciclos, que ocorrem tanto no homem como no mosquito. No homem vai acontecer um dia antes da febre e vai persistir por 6 dias. Então, ali é o período de transmissibilidade, ou seja, eu estou doente, a pessoa vai... ou não. O Aedes aegypti vai me picar e vai picar outra pessoa. Então, isso é possível se ele se contamina com o vírus. E no mosquito, após o repasto, ou seja, quando ele deposita na pessoa, através da picada, o ser infectado, o período para a multiplicação do vírus é de 8 a 12 dias. E aí, depois que esse vírus, ele que está contaminado, pica uma pessoa, ele ainda tem uma sobrevida de 6 a 8 semanas. E ele tem a capacidade de infectar até 300 pessoas. Então, imaginem aí como esse danado do mosquito, ele consegue adoecer muitas pessoas. Então, nós temos os sinais e sintomas da dengue. A forma clássica é aqueles sintomas relacionados à febre alta, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, falta de apetite, dor nas pernas, mal-estar e manchas vermelhas pelo corpo. Já na febre hemorrágica da dengue, que é a forma mais grave, inicialmente a pessoa desenvolve esses sintomas clássicos, mas ele acaba por evoluir para uma hemorragia. E aí, tendo febre alta, tendo aumento do fígado, tendo petequias, que são as manchinhas roxas no corpo devido à hemorragia, o sangramento no nariz. Então, é um quadro muito grave de que a pessoa realmente precisa ser internada para o tratamento. Eu trouxe aqui para vocês de uma forma bem expositiva, é que não pode usar o AS. Então, o AS é aquele comprimidinho rosa, apesar dele ser um anti-inflamatório que as pessoas podem usar para dor de cabeça ou febre, em caso de que tiver suspeita de dengue, ele não pode ser utilizado de maneira nenhuma, justamente por conta do risco da pessoa que tem dengue desenvolver uma hemorragia. Mas qual é a relação, Fernanda? É porque o AS, ele impede de que as plaquetas se unam para barrar o sangramento. Então, ele causa uma plaquetopenia. E aí a pessoa já está com hemorragia, tomando essa medicação, ela não vai conseguir resistir. Então, não pode usar o AS ou salicilatos, que é a classe. Salicilatos. A dipirona serviria? Sim. Teve um tempo que teve muita discussão se era dipirona, se era paracetamol. Então, em caso de dengue, pode ser tomado ou dipirona ou paracetamol. Vai depender se a pessoa for alérgica a um ou a outro, mas pode tomar. Fernanda, e aí é da dengue? Quais são as medidas de controle? Para se cair no Enem, a gente saber. Então, a gente tem que ter as ações de saneamento ambiental, o combate com inseticidas, que é aquele carro fumacê que passa nas ruas, que é para matar os mosquitos. Promover as campanhas de educação em saúde. Mas para que essa educação em saúde? Para capacitar as pessoas, ensinar a população a como se prevenir dessa dengue. E qual é a forma de prevenir dela até o momento? É impedindo que haja uma replicação do mosquito do Aedes aegypti. Como é que a gente faz isso? Colocando areia nos vasinhos de planta, fechando os sacos de lixo, os baldes, limpando as calhas, não deixando água acumulada, tampando caixa de água, virando as garrafas, até mesmo as tampinhas das garrafas, se elas ficarem viradas para cima, e se juntar água ali, o Aedes ele consegue se desenvolver. Então, até nisso, a gente tem que estar atento. Tem vacina para dengue? Então, até nós temos a vacina da dengue, que está em andamento.
mas que, como não tem um alto investimento, uma alta preocupação como a Covid-19, os processos delas está parado. Mas ela também já está na terceira fase, ou seja, naquela fase que vai aplicar em muitas pessoas de diversas regiões do país. Então, a partir dessa terceira fase concluída, que for analisados os resultados, aí a gente vai ter uma vacina para prevenir da dengue. Então, eu trouxe uma pergunta para vocês, se é mito ou é verdade. Eu já tive dengue, será que eu estou imune? O que vocês acham? Exatamente. É um mito, porque eu posso pegar várias vezes. Mas por que eu posso pegar várias vezes? Porque a gente tem 4 tipos de vírus. Dengue 1, dengue 2, dengue 3 e o dengue 4. Então, eu posso ter sido infectada com 1, ainda falta o 2, o 3 e o 4. Ou com 4 e falta o 1, 2 e o 3. Então, a pessoa que que adoeceu pela dengue, ela pode adoecer novamente. Por isso, a necessidade do controle do mosquito do Aedes aegypti. Então, é o que eu acabei de falar para vocês. Nós temos os 4 tipos de vírus. Então, nós temos aqui uma questão para a gente analisar, que foi do Enem 2011. Vocês podem fazer na leitura, que eu vou ler aqui também. No chat, vocês colocam a possível resposta. Enem 2011. Durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue, que tem como objetivo a redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução desse mosquito? Então, veja, qual é a forma de prevenir? Vamos lá. Letra A. Colocação de telas nas portas e janelas, pois o mosquito necessita de ambientes cobertos e fechados para a sua reprodução. Substituição das casas de barro por casas de alvenaria. Haja vista que o mosquito se reproduz na parede das casas de barro. Letra C. Remoção dos recipientes que possam acumular água, porque as larvas do mosquito se desenvolvem nesse meio. Letra D. Higienização adequada de alimentos, visto que as larvas do mosquito se desenvolvem nesse tipo de substrato. E letra E. Colocação de filtros de água nas casas, visto que a reprodução do mosquito acontece em águas contaminadas. Então, de uma forma muito unânime, a gente tem como resposta a letra C. Então, a medida preventiva é remover os recipientes que possam acumular a água. Essas outras questões, elas estão direcionadas mais para a doença de Chagas, que é causada pelo protozoário, que é transmitida pelo barbeiro. Então, realmente, a gente precisa colocar as telas para que eles não consigam entrar nas casas. Mas, em relacionado à dengue, é remover esses recipientes que possam acumular água. Segundo, a dengue é uma doença que apresenta sintomas variados, fazendo com que ela frequentemente seja confundida com outras patologias, com outras doenças. De uma maneira geral, podemos dizer que o paciente com dengue apresenta febre alta, dor no corpo e manchas na pele. A respeito do tratamento da dengue, marca a alternativa incorreta, ou seja, a que não está certa. Letra A. A dengue não apresenta um tratamento específico. Letra B. O paciente com dengue deve ficar atento à hidratação do seu corpo. Letra C. Alguns analgésicos e antitérmicos indicados pelo médico podem ser usados para o controle de alguns sintomas. E letra D. Algumas vezes o paciente com dengue deve fazer uso de salicilatos para diminuir os sintomas da doença.
O que vocês acham? Qual é a que está errada? A, B, C ou D? Qual alternativa vocês julgam? Letra A. A resposta é a letra D. Por que não a letra A? Porque, de fato, a gente não tem um tratamento específico para dengue. Dizer assim, ó, esse remédio aqui, ele trata a dengue. Não. A gente tem o dipirona, nós temos o paracetamol, que ele vai controlar o quê? A dor no corpo, que vai controlar a febre, mas ele não foi criado, elaborado especificamente para a dengue. Então, ele não trata a dengue, ele trata os sintomas daquela pessoa. Então, não é de forma específica. E a letra D, ela está errada porque a gente não pode, de maneira nenhuma, fazer o uso de salicilatos ou do AS, certo? Terceiro, o Aedes aegypti é o vetor transmissor da dengue. Uma pesquisa feita em São Luís, do Maranhão, de 2000 a 2002, mapeou os tipos de reservatório onde esse mosquito era encontrado. A tabela abaixo mostra parte dos dados coletados nessa pesquisa. Então, a gente tem aqui todos os tipos: pneu, tambor, vaso de planta, material de construção, garrafas, poço, caixa d'água, recipiente natural e o total. A pergunta é: de acordo com essa pesquisa, o alvo inicial para a redução mais rápida dos focos do mosquito vetor da dengue nesse município deveria ser constituído por pneus e caixas d'água, B, tambores, tanques e depósitos de barra, letra C, vasos de planta, poços e cisternas, letra D, materiais de construção e peças de carro, ou letra E, garrafas, latas e plástico. Então, qual o reservatório aqui que tem que ser o alvo de trabalho lá da prefeitura? Então, é aquele que tem maiores índices, né, de contaminação pelo Aedes aegypti. E como vocês podem ver pelo número, nós temos que são os tambores, tanques e os depósitos de barro. Então, eles se sobrepõem a todos os outros reservatórios. Ok? Então, partindo para a próxima doença, nós temos a doença febre amarela, que é uma doença febril, ou seja, que causa febre. Não é contagiosa, não passa de uma pessoa para outra. E tem como duração até 12 dias. Então, apesar dela não passar de uma pessoa para outra, ela é uma doença grave porque ela tem altas taxas de morbidade e de letalidade, ou seja, de causar doenças e de matar. Então, uma infecção viral no homem, ela consta de uma forma leve, com sintoma de febre, com mal-estar pelo corpo, até com formas mais graves, como a icterícia, que é aquela amarelidão no corpo, que a gente consegue observar mais nas mucosas do olho. Albuminúria, que é a presença de proteínas na urina, que não deveria estar, isso diz que está tendo comprometimento dos rins. Oligúria, que é a diminuição da urina. Manifestação hemorrágica e até delírio. Então, as primeiras manifestações da febre amarela é a febre alta. A pessoa tem calafrio, tem um cansaço no corpo, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos por até 3 dias. E quem é que vai causar essa doença, Fernanda? Quem é o agente etiológico? É o flavivírus, que faz parte da família Flaviridae. E ele tem um vetor que é
tanto o Aedes aegypti, como também o Aedes albopictus. Então, a transmissão dele ocorre muito nas Américas do Sul e Central, mas em outras áreas também da África, em outros países. E tem 2 ciclos. O silvestre, que ocorre na floresta. Então, o vetor da febre amarela, como eu falei, principalmente o mosquito Haemococcus, do gênero Sabetes, lá no meio, na floresta silvestre. E no meio urbano, como a gente tem um alto índice de Aedes aegypti, ele acaba sendo o principal vetor da febre amarela. Então, a infecção vai acontecer como? Quando uma pessoa que nunca teve a febre amarela, que nunca foi vacinado contra a febre amarela, circula em áreas florestais e é picada por esse mosquito que está infectado, ou pelo Aedes aegypti, ou pelo Aedes albopictus, ou pelo Haemococcus. Então, uma pessoa que nunca adoeceu pela febre amarela, ou que nunca tomou vacina, ela pode se contaminar através da picada desse inseto contaminado. Então, como eu falei, a gente tem 2 ciclos, né? O silvestre pode ser transmitido pelo Haemococcus como vetor, e o urbano pelo Aedes aegypti. Então, aqui a gente tem a imagem de um macaco, por exemplo, que ele esteja contaminado com o flaviride, e o mosquito Haemococcus pica esse macaco que está doente. E aí a pessoa vai para uma área de florestas, chega lá, o Haemococcus pica essa pessoa, e essa pessoa é infectada pelo vírus e acaba adoecendo. Daí, essa pessoa que está doente, ela volta para a cidade. E quando chega lá, o Aedes aegypti vai e pica essa pessoa que já está contaminada com o vírus. E o Aedes aegypti acaba passar para outras pessoas que estavam saudáveis. Então, ao contrair a doença, a pessoa ela pode se tornar fonte de infecção para o Aedes aegypti. Então, o Aedes aegypti é contaminado e vai passar para outras pessoas. Vale salientar que o macaco ele não transmite a doença para os humanos. Quem vai transmitir é o Aedes aegypti ou os outros mosquitos. Ok? Então, a febre amarela, o tratamento dela é de forma sintomática, é para os sintomas que a pessoa tiver, para náusea, vômito, para febre ou dores. Mas nós temos como prevenir a febre amarela. Quais são as formas, Fernanda? O controle do mosquito, que a gente já sabe qual é, e também a vacina contra a febre amarela, que é produzida aqui no Brasil desde 1937. Inicialmente, a gente não tinha ela na nossa região. A febre amarela ela é aplicada nas crianças de 9 meses. E a gente não tinha dentro do nosso protocolo aqui do Ceará. Então, ela estava na região da Bahia, na região centro-oeste, na região norte, sul, sudeste. Mas aqui a gente não tinha ela. Mas, no início desse ano, foi desde o ano passado, que a febre amarela, a vacina, ela foi incluída também dentro do nosso calendário estadual. Então, as crianças já estão sendo vacinadas pela febre amarela. E o melhor da vacina da febre amarela é que ela dá uma proteção de 10 anos. Então, a pessoa só precisa tomar a segunda dose, ou reforço, melhor dizendo, a cada 10 anos. Temos uma questãozinha aqui que fala que a febre amarela é uma doença infecciosa transmitida por um vírus do gênero Flavivírus. Sobre essa doença, marque a alternativa incorreta, ou seja, aqui está errada. Dentre os principais sintomas da febre amarela, destacam-se febre, dor de cabeça e no corpo, vômitos, icterícias e hemorragias. Letra B, não existe tratamento específico contra a febre amarela. Letra C, a vacina contra a febre amarela possui ação por toda a vida. Letra D, a febre amarela é transmitida pela picada de um mosquito, em especial o dos gêneros Aedes e Haemococcus.
E letra E, a febre amarela pode ser dividida em duas formas, a rural e a urbana. Então, dentre as alternativas, quais vocês acham que está errada? Considerando o que foi falado. A resposta correta, por uma palavrinha, a letra C. Então, a vacina contra a febre amarela, ela não possui ação por toda a vida, lembra? O reforço é a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos, a pessoa que foi vacinada, ela precisa tomar o reforço da vacina. Inclusive, eu tomei a minha em 2012, só em 2022 é que eu vou tomar o meu reforço. Então, uma longa proteção que a vacina da febre amarela nos proporciona. E aí a gente vai entrar no HIV/AIDS. Professora Raquel, se eu não perguntei até que horas a gente iria, mas a senhora controle aí o meu tempo para que não passe do horário, tá bom? Certo, Fernanda. Acho que a previsão dessas aulas, acho que até 4h30, 4h40, aproximadamente. Ah, tá certo. Então, nós temos a próxima doença, nós temos o HIV/AIDS. A gente precisa entender uma diferenciação do que é o HIV e do que é a AIDS. A AIDS é a doença em si, na verdade, é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que ela é causada pelo HIV. Então, uma pessoa pode se contaminar com o vírus do HIV, mas não desenvolver a AIDS. Então, o que é que acontece? O HIV, ele vai afetar os nossos linfócitos T e os macrófagos, que são as nossas células de defesa. Então, os linfócitos T e os macrófagos, eles ficam circulando no nosso corpo, procurando por patógenos, por coisas estranhas que não nos pertencem, para nos proteger. E aí, esse HIV, quando ele entra na corrente sanguínea, que ele vai para as células, ele entra nas células dos linfócitos T, entra nas células dos macrófagos, acaba se multiplicando, e aí a gente acaba por perder as nossas células de defesa. E aí é que a doença, ela pode vir a ocorrer. Porque como a gente não tem esse sistema imunológico adequado de proteção, pode haver uma supressão da nossa imunidade e outras doenças acabar nos acometendo, como é o caso, por exemplo, da tuberculose. Então, quem é a fonte de infecção? É o homem infectado pelo vírus do HIV. O período de incubação é de 6 meses a 2 anos, mas pode passar até 10 anos para que a pessoa comece a manifestar algum sintoma. E qual é o período de transmissibilidade? Ou seja, qual é o tempo em que essa pessoa está transmitindo? Desde o momento que ela foi infectada até o óbito. Até a morte daquela pessoa está tendo risco de transmissão. Então, a maior preocupação em relação à transmissão do HIV é em relação às pessoas que são assintomáticas. E quais são as formas de transmissão? O HIV ele pode ser transmitido principalmente pela via sexual, quando não é protegido com camisinha, pela transfusão sanguínea, pela via transplacentária, ou seja, da mãe para o bebê, pelo canal de parto, compartilhamentos de seringas e agulhas contaminadas. Isso é muito comum entre os usuários de drogas que fazem o compartilhamento dessas seringas e agulhas. Então, para deixar claro, inclusive o mês de dezembro, ele é vivenciado em relação à conscientização contra a discriminação das pessoas que têm o vírus do HIV e também em alusão à questão de como é que se pega esse vírus, como é que desenvolve.
Então, se eu convivo com uma pessoa que é contaminada pelo HIV, eu vou me contaminar só por estar perto dela? Não. Então, o que precisa ficar claro é que a AIDS, ela pega quando ocorrem relações sexuais de forma desprotegida, então qualquer tipo de sexo de forma desprotegida, e o compartilhamento de seringas. E não vai pegar através do beijo, não vai pegar através de um talher, ou porque eu sentei na mesma cadeira que aquela pessoa, ou através do suor, ou porque eu uso o banheiro que aquela pessoa acabou de sair, ou durante a doação de sangue, ou porque eu abracei aquela pessoa. Então, essas formas não pegam a AIDS, o vírus do HIV, na verdade. Mas ele é transmitido quando há relações sexuais desprotegidas e o compartilhamento de seringas e agulhas. Nós temos um tratamento para a AIDS, que é o antirretroviral, que surgiu lá na década de 80 para impedir que houvesse essa multiplicação do HIV no nosso organismo. Então, esses medicamentos, eles ajudam a evitar que o nosso sistema imunológico ele fique deprimido. Por quê? Porque ele vai fazer com que haja uma baixa nesse HIV, com que ele não se reproduza, com que ele se multiplique. Então, desde a década de 90, especificamente de 96, que o Brasil, o Ministério da Saúde, ele distribui de forma gratuita esses medicamentos para as pessoas que estão vivendo com o vírus do HIV. Então, no momento, nós temos 22 medicamentos em 38 apresentações farmacêuticas disponibilizadas a essas pessoas. Então, as pessoas que estão infectadas pelo HIV, antes da década de 80, de 90, elas viviam muito pouco. Então, elas não chegavam a passar de 30, de 40 anos. Hoje, as pessoas que vivem com HIV, que fazem o tratamento adequado, elas conseguem viver por bem mais tempo, ter uma melhor qualidade de vida, que é esse um dos impactos também da medicação, do tratamento. Então, o objetivo do tratamento é reduzir a mortalidade, melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV, preservar e restaurar o sistema imunológico e suprimir de forma sustentada a replicação viral, ou seja, diminuir com que esses vírus, a capacidade desse vírus se multiplicar nas nossas células. As medidas de controle, quais são? A notificação compulsória, ou seja, uma pessoa que tem um diagnóstico de que está infectada pelo HIV precisa ser notificado, obrigatoriamente. Ter um diagnóstico precoce, porque quanto mais precocemente inicia-se o tratamento. Ter mudanças de comportamento e de hábitos saudáveis, controlar os bancos de sangue. Então, hoje tem todo um processo na doação de sangue, de avaliação, de todo o processo de doação, de testes laboratoriais, para dizer que, com certeza, aquele sangue ele não está contaminado com qualquer vírus ou qualquer agente infeccioso. Principalmente o uso de preservativos e não compartilhar seringas e agulhas e fazer a adesão ao tratamento. Então, é assim que a gente consegue controlar. Então, a AIDS não tem cara, não tem cor, não tem sexo, não tem idade, e é importante usar a camisinha como forma de prevenção. Tendo como quinta questão, tratando sobre a AIDS, né, sobre o vírus, o primeiro usuário introduz a agulha dentro da veia para nela injetar a droga. Para certificar-se de que a agulha está dentro da veia, ele puxa um pouco de sangue para dentro da seringa. Passa então a outro que prepara a própria dose, sem se preocupar em esterilizar a seringa com o sangue do primeiro usuário. E assim sucessivamente a seringa vai passando por todos. Missão 123 respostas sobre drogas. Então é um textinho falando sobre o compartilhamento de seringas em usuários de drogas.
O texto que relata o uso de uma droga injetável pode servir ainda para descrever o contágio de doenças como AIDS e hepatite B. Letra B, gonorreia e sífilis. Letra C, gonorreia e AIDS. Letra D, meningite e AIDS. E letra E, meningite e hepatite B. Qual letra vocês julgam ser a correta? Quais dessas doenças podem ser transmitidas através do compartilhamento dessa seringa? Alguém gostaria de arriscar? A gente pode fazer de forma direta, mas a gente pode fazer de forma indireta. Então, por exemplo, de cara a gente já sabe que a AIDS, ela pode ser transmitida. Então, nós temos a AIDS na letra A, na letra C e na letra D. Então, vamos avaliar as próximas. Aqui na letra D, a gente tem a meningite. Então, a meningite, ela é uma doença que pode ser causada por vírus, por bactérias, por fungos, mas que ela não é transmitida no compartilhamento de seringas. Entende? Então, elimina a letra D. Na letra C, nós temos a gonorreia. A gonorreia, ela é uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, que ela é transmitida a partir de um sexo sem proteção, sem um preservativo. Então, ela não ocorre pelo compartilhamento de seringas. Então, a gente elimina também a letra C. E só fica a letra A. Então, a letra A nós temos a AIDS, que a gente acabou de ver. E nós temos a hepatite B. Então, a hepatite B também é uma doença infecciosa, causada pelo vírus da hepatite B. E que ela é transmitida pelo compartilhamento de seringas também, certo? Pela transfusão sanguínea, pelo sexo desprotegido. Então, a gente tem como resposta a letra A, AIDS e hepatite B. Em seguida, nós vamos para a próxima doença, que é a tuberculose. Então, a tuberculose ela é uma doença infecciosa e transmissível causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que vai afetar prioritariamente os pulmões, mas ela pode acometer outros órgãos do nosso corpo. Então, nós temos 7 espécies que vão integrar esse complexo do Mycobacterium tuberculosis, mas que nós temos de forma principal como agente etiológico o Mycobacterium tuberculosis. E como reservatório, ou seja, quem é que vai reservar esse agente etiológico? Somos nós, os seres humanos que vamos estar armazenando essa bactéria. Então, dentre as doenças que a gente estudou, essa é a primeira que é causada por uma bactéria. Então, como é que transmite a tuberculose? Então, ela vai ser transmitida pelo ar. Quando a pessoa está doente, que ela vai espirrar, que ela vai tossir, ela vai eliminar gotículas. E aí, como essa bactéria ela se aloja no pulmão, ela vai ser expelida junto com essas gotículas. E aí, as pessoas que estão próximas, elas podem entrar em contato com essa bactéria e se contaminar. Então, a transmissão dela ocorre de pessoa a pessoa. Uma pessoa doente tossiu e uma pessoa que estava próxima, né, com contato prolongado com essa pessoa, acaba se contaminando. Os sinais e sintomas da tuberculose, vocês já devem ter visto na televisão, é a tosse, que persiste por mais de 3 semanas, que nunca melhora. A pessoa se sente cansada, tem febre já de tardezinha, tem perda de peso, tem dor no tórax, justamente por conta do cansaço, tem perda de apetite e também suor noturno.
Então, a tuberculose, ela tem o tratamento e também tem as formas de prevenir. A principal forma de transmitir a tuberculose é através da vacina da BCG, que é aplicada nos recém-nascidos, e essa vacina que deixa com a marquinha no braço, que é o que todos vocês devem ter. Não dá para ver a minha, não. Vocês não conseguem ver, mas enfim. Vocês podem olhar no braço direito de vocês, que essa marquinha é da vacina da BCG. Então, ela consegue nos proteger da tuberculose e de formas graves também de outras doenças. E também a tuberculose ela tem tratamento, então é possível obter a cura da tuberculose. Então, se porventura cair perguntas relacionadas a tratamentos, então sim, tem tratamento e é disponível no SUS. A pessoa ela faz o tratamento com supervisão, que é quando o profissional entrega a medicação e vê ele tomando os primeiros comprimidos e leva os outros para casa. Que dura em torno de 6, de 9, 12 meses. E fazendo essa adesão, fazendo todo o tratamento, ela consegue obter a cura e tem alta, tá bom? Então, a tuberculose é a pessoa que começa com essa tosse, que já está com mais de 3 semanas, que fica no melhor dessa tosse, tô tendo febre de tardezinha, tem que ir ao serviço de saúde para ser investigado. Lembrando que a tuberculose ela é causada por uma bactéria, pelo Mycobacterium tuberculosis, que é transmitido de pessoa a pessoa, né, pelas gotículas, e que tem tratamento e com forma de prevenção, a BCG, a vacina. Respire aliviado, tuberculose tem cura. Temos como questão que nós temos um cartaz com imagem de 5 homens, a gente vê aqui tipo o progresso dessa pessoa com a doença até que ele está aqui sorrindo, como se estivesse saudável. Então, tuberculose, tosse por mais de 3 semanas é sinal de alerta. Quanto antes você tratar, mais fácil curar. Procure uma unidade de saúde. O tratamento não pode ser interrompido. É um direito seu garantido pelo SUS. Então, a pergunta. Entre as funções de um cartaz está a divulgação de campanha. Para cumprir essa função, as palavras e as imagens desse cartaz estão combinadas de maneira a... Então, qual vai ser essa função desse cartaz? Evidenciar as formas de contágio da tuberculose, mostrar as formas de tratamento da doença, discutir os tipos da doença com a população, alertar a população em relação à tuberculose, ou letra E, combater os sintomas da tuberculose. Então, o que vocês acham que esse cartaz está passando para a gente? Então, temos como resposta a letra D. Então, o cartaz ele vem para alertar a população em relação à tuberculose. É tanto que ele tem uma palavra-chave aqui, que é tosse por mais de 3 semanas é sinal de alerta. Então, ele está alertando você. Olha, se você tiver com tosse há mais de 3 semanas, fique em alerta. Então, ele está alertando realmente a população. Em seguida, nós temos o tétano acidental. Eu creio que a gente está já concluindo, viu, pessoal? Tétano acidental. Ela é uma doença infecciosa de transmissão indireta, ou seja, ela não vai passar de pessoa para pessoa. Ela é causada pela toxina do bacilo tetânico que prolifera no local do ferimento. É uma doença muito grave. Ela é causada por uma bactéria que vai entrar no nosso organismo através de ferimentos, de cortes, de perfuração com acidente de objeto perfuro-cortante, de metal, de madeira, ou qualquer outro que cause uma lesão e deixe uma porta de entrada. E aí, quem está mais propenso ao tétano acidental são trabalhadores que trabalham com foice, facas, trabalham com cercas.
que aí tem esse maior risco de se contaminar com essa bactéria. O tétano acidental, ele é caracterizado por um espasmo muscular, por uma rigidez nos músculos do corpo e de contrações. Então, apesar de que é uma doença de baixa incidência, ou seja, não tem muitos casos de tétano acidental em relação a outras doenças, como a tuberculose, ela é também um problema de saúde pública. Então, quem é que causa o tétano acidental? É o Clostridium tetani, ou comumente conhecido como bacilo do tétano. Então, tem duas formas da pessoa se contaminar, né? Duas formas de transmissão. Tem a neonatal, ou seja, como as crianças se contaminam, que é quando a contaminação do coto umbilical, ou seja, do umbigo, com substâncias infectantes, ou com o coto umbilical que não teve os cuidados adequados de higienização. E aí, por falta dessa higienização, a criança teve contato com essa bactéria através do seu umbigo e acaba por desenvolver o tétano. E a forma acidental, que é esse que a gente está estudando, ela ocorre a partir da contaminação do ferimento com esse bacilo do tétano, ou com a Clostridium tetani. Então, como vocês podem ver, os trabalhadores eles estão mais propensos a se ferirem, se machucarem, causar ferimentos e entrar em contato. Então, essa bactéria, ela pode estar presente, por exemplo, nas areias ou em superfícies cortantes também. Então, é muito comum em trabalhadores que trabalham em canaviais, por exemplo, que trabalham com os cortes de cana-de-açúcar, por exemplo. Então, o quadro clínico ferros enferrujados, exatamente, Ezequiel, é tanto que quando uma pessoa se corta com um prego enferrujado, com ferro enferrujado, ou com qualquer outro perfuro cortante, velho, é recomendado que olhe a carteira de vacinação dessa pessoa. Você está vacinado? Se você estiver vacinado, não precisa tomar outra vacina, depender de quanto tempo faz. Ou, olha, você não está vacinado, se você se vacinou há mais de 10 anos, então tem que correr para o posto de saúde para tomar a vacina e tomar o soro antitetânico. Então, quais são os sintomas? A pessoa vai ter uma contratura muscular dolorosa, ou seja, o músculo ele vai se contrair de uma forma muito agressiva, que vai causar dor. Vai ter o riso sardônico, que é essa imagem, essa primeira imagem que vocês estão vendo. Então, é um riso tipo de deboche. Rigidez de nuca, podendo levar a dificuldade para deglutir, justamente por conta dessa contratura muscular. Rigidez da musculatura retroabdominal, que pode levar a insuficiência respiratória. E no tétano neonatal, a dificuldade em mamar é o primeiro sinal. Ou seja, a criança ela não consegue fazer a sucção do peito da mãe. E essas contraturas, esses sintomas, eles são desencadeados por estímulos luminosos, por barulho, ou quando fica mexendo muito a pessoa que está contaminada. Então, o diagnóstico da pessoa com tétano é um teste laboratorial ou teste rápido. Então, na mesma hora já dá para saber. Nós temos o tratamento que é no hospital com antibióticos. Nós temos também o soro antitetânico, ou seja, ali já está os anticorpos para prevenir essa pessoa de desenvolver essa forma grave da doença. E também nós temos como prevenção a vacina. Então, essa vacina, nós iniciamos essa proteção contra o tétano quando nós somos crianças ainda, desde os 2 meses. Então, a criança ela toma a vacina aos 2 meses, aos 4 meses, aos 6 meses, toma o reforço quando ela tem 15 meses e quando ela tem 4 anos.
E aí, somente os reforços a cada 10 anos é que a gente vai estar tomando. Então, vocês que estão no terceiro ano, deem uma olhada na carteira de vacina de vocês. Quando foi a última vez que vocês tomaram a vacina do tétano, que é aquela DT, que é difteria e tétano. Analisem se vocês precisam tomar o reforço e procurem o posto de saúde mais próximo da casa de vocês e se protejam contra o tétano acidental. Questão. O tétano é uma doença bacteriana que pode ser causada pela bactéria Clostridium tetani. A respeito dessa doença, marque a alternativa incorreta. Letra A. Entra no organismo através de ferimentos ou lesões de pele e não é transmitido de um indivíduo para outro. Letra B. O tétano decorrente de acidentes se manifesta por diminuição da tensão muscular geral. Letra C. Desculpa. Letra C. Ocorre pela introdução dos esporos da bactéria em ferimentos externos, geralmente perfurantes, contaminados com terra, poeira, fezes de animais ou humanos. Letra D. A transmissão neonatal ocorre pela contaminação do colto umbilical por esporos do bacilo tetânico, que podem estar presentes em instrumentos sujos utilizados para cortar o cordão umbilical. E letra E. Os anticorpos, imunoglobulinas específicas contidas no soro antitetânico, ligam-se especificamente à toxina não ainda fixada nos tecidos seletivos, neutralizando. Então, qual vocês acham que está errada? Então, a questão que mais alguém para concordar ou discordar de Diogo? Ninguém? Então, a resposta correta, que no caso é a incorreta para a questão, é a letra B. Então, o tétano decorrente de acidentes, ele se manifesta por diminuição da tensão muscular geral. Não, não é diminuição, é o aumento da tensão muscular, o aumento das contrações musculares ou das contraturas. Então, como eu disse, que a gente estava realmente concluindo, vai ser bem na hora. Aqui são algumas das referências que eu utilizei. Deixo aqui meu obrigada a vocês por terem participado comigo nessa tarde, por ter interagido, ter me respondido, não terem me deixado no vácuo. Deixo o meu contato de e-mail, deixo o meu Instagram, minha rede social pessoal, e meu perfil que posto sobre assuntos relacionados à saúde da mulher, que é o m.demulher_. E estou à disposição para perguntas, dúvidas, sugestões, feedback, se gostaram, se não, que poderiam melhorar. E fico à disposição de vocês agora, se vocês tiverem mais alguma pergunta. Fernanda, excelente tua palestra. Agradeço mais uma vez. E esses temas, eles são complexos e extensos, não é? Pensar em doença infecciosa é pensar em uma quantidade enorme de doenças. Lembrando que, como a Fernanda explicitou muito bem, o Enem, ele quer que você conheça as dimensões preventivas, porque é isso que importa, não é? O que fazer para evitar uma determinada doença. Gente, eu vou disponibilizar um link para vocês, que é de um vídeo de uma pesquisadora do Instituto Butantan, onde ela explica como são produzidas as vacinas. E, assim, é interessante perceber que esse tema foi bastante discutido durante todo esse ano. Então,
na prova do Enem, tem questões que abordem o que são vacinas, como agem no nosso corpo, como são produzidas. Então, eu vou deixar aqui para vocês o link, que é de uma videoaula que eu encontrei no YouTube. Gente, são 36 minutos, mas vale muito a pena assistir até o final, ok? Então, encontrem aí um tempinho para vocês entenderem como são produzidas as vacinas. Gente, eu quero também dar uma outra dica. Tentem pesquisar um pouco como ocorre o surgimento de novas doenças. E existem dois fatores que eu posso destacar aqui. O primeiro fator é que, assim, as doenças surgem quando a espécie humana destrói ambientes naturais. Pense em uma grande floresta. Nessa grande floresta, existem vários animais silvestres que são vetores de vírus, de bactérias, que são altamente patogênicos, podem originar várias doenças. Então, o primeiro fator é a questão da destruição do meio ambiente. O segundo fator é a exploração, é a humanidade capturar um animal silvestre, matar e se alimentar daquele animal. Inclusive, atualmente, pesquisadores, se não me engano, dos Estados Unidos, divulgaram um estudo numa revista científica renomada, que é a Nature, onde eles explicam que o HIV, provavelmente, ele começou a circular em humanos quando pessoas da África, que vivem em condições precárias, provavelmente eles caçaram animais silvestres, como macacos, por exemplo, esquartejaram e se alimentaram desses animais. A transmissão vai se dar justamente quando o indivíduo humano tem um contato direto com o sangue desses animais silvestres. Inclusive, o vírus Ebola, que é um vírus que tem uma letalidade alta, a transmissão se dá por conta desse contato direto com o sangue de animais silvestres. Aí outros animais se contaminam e saem transmitindo para os humanos. Então, daí a nossa responsabilidade em preservar e cuidar da natureza, já que nós também fazemos parte da natureza. Não tem como a gente viver completamente isolados do nosso meio ambiente. Então, nós temos que cuidar do nosso meio ambiente. Gente, mais uma vez, eu agradeço a Fernanda por esse excelente momento, já que, como eu disse no início, é a segunda vez que ela colabora com a escola. Então, Fernanda, mais uma vez, muito obrigada por esse momento rico de troca de saberes, ok? Gente, agora é um espaço de vocês. Quem tiver dúvida pode ficar à vontade. Pode ligar o microfone ou mesmo escrever no chat. Então, fiquem à vontade e daqui a pouco eu já vou disponibilizar o link da frequência. Alguém gostaria de falar? A senhora falou das vacinas, eu lembrei que no ano que eu fiz o Enem, caiu a questão relacionada, foi até da influenza, a respeito de quem seriam os grupos prioritários para tomar a vacina da influenza. Então, vocês fiquem atentos também aos grupos prioritários que vai tomar da Covid-19. Então, assim, são possibilidades que podem estar surgindo no Enem. Então, como eu falei no início, a Covid-19, ela pode aparecer em qualquer área temática da prova do Enem, desde português até a biologia. Então, pode ser questão de tema de redação, pode ser texto de literatura, ou dentro da própria biologia. E outra coisa, como a professora Raquel falou a respeito das vacinas.
tem que entender que a vacina, a gente entra em contato com esse agente infeccioso, né, com o vírus ou com a bactéria, e aí, que está morto, obviamente, mas que o nosso corpo vai reconhecer ele e vai fazer com que a gente desenvolva anticorpos, que é diferente de tomar um soro. Que quando a gente toma um soro antitetânico, por exemplo, para prevenir do tétano, a gente já está tomando os anticorpos. Então, é uma imunidade muito rápida, é uma proteção muito rápida. A gente já vai tomar esses anticorpos, diferentemente da vacina, que a gente entra em contato com esse agente, com o vírus ou com a bactéria, o nosso corpo reconhece esse vírus, essa bactéria, e acaba por desenvolver os anticorpos e fica com as células de memória. Então, quando a gente chegar a entrar em contato com um desses causadores de doença, nosso corpo já vai ter os seus soldados de combate. Então, ele já vai estar lá atuando, vai matar esse vírus ou bactéria e já vai nos proteger dessa doença. Então, ficar atento também a essas questões de imunidade, de vacina, de soro, imunidade ativa, imunidade passiva, que já foi questão também de Enem e de outros vestibulares. Então, é isso que a professora Raquel está falando. Eles vão querer muito saber essas questões de prevenção, de controle das doenças, que, de fato, ela tem um impacto maior para vocês ou para as pessoas, né, para a população. E é isso. E, gente, só uma última dica. No Amazon tem um livro que ele é pequenininho, ele é gratuito, que é de pirula, que é Como Surgem as Pandemias. E quem for ler vai ver um fato muito curioso. Gente, o porco, ele transmite muito mais patógenos do que o morcego. E a gente costuma pensar que o morcego é quem é o vilão, é quem transmite várias doenças. E daí a importância de não se consumir carne de porco, porque o porco, ele tem vários micro-organismos ali guardados, ele é um reservatório de vírus, de bactérias. Então, vão lá no Amazon e vejam lá, é bem interessante, é um vídeo curto, aliás, é um livro curto, são só 32 páginas, e explica bem direitinho as questões ligadas ao surgimento de novas doenças, o que são pandemias, um pouco ligado à história. Uma outra dica importante, gente, é pesquisar quem foi Oswaldo Cruz e quais foram as contribuições de Oswaldo Cruz para a ciência brasileira. O que foi que Oswaldo Cruz fez que contribuiu muito com o progresso da área da saúde aqui no Brasil? Então, eu vou deixar essa pergunta para vocês. Gente, então, muito obrigada pela participação, pela atenção e encerramos. O link da frequência está disponível no chat, ok? Então, muito obrigada. Fernanda, um abraço. Valeu pela disponibilidade. Muito obrigada a todos. Tenham um bom desempenho também no Enem. Aproveito para desejar Feliz Natal, que a gente tenha um 2021 melhor, que a vacina venha, que devolva um pouco da nossa vida, né? Que os vestibulares voltem a acontecer, que o Enem volte, as universidades, as escolas, que vocês possam continuar com os sonhos, né? Que, de certa forma, ficou limitado a esse ano. Mas que é isso, né? A gente está acabando esse 2020, mas que tenhamos saúde para iniciar 2021 e que ele esteja melhor. É isso. E estou à disposição, professora, sempre que a Padre Bosco precisar. Ótimo, Fernanda. Mais uma vez, obrigada. Assim, o que a gente deseja é que a humanidade tenha aprendido, não é, com essa pandemia e que os próximos anos sejam mais tranquilos, que a gente passe a tratar a natureza com mais respeito, não é? E muitas vezes a gente acha que falta essa questão do respeito, da conservação, o uso adequado dos recursos naturais. Então, que os próximos anos sejam bem melhores, né? Bem mais positivos,
do que esse, vamos dizer assim. Com certeza. Pois, até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Abraço, Fernanda. Tchau, até mais.